Educa TV apresenta Vamos Conversar. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Vamos Conversar. É um prazer estar de volta a essa bancada para trazer temas ligados à educação e à cidadania, para a gente refletir e aprender juntos. Toda semana nós estaremos aqui na Educa TV para Campinas e 48 cidades da nossa região para poder falar sobre esses temas tão importantes. E você também pode acompanhar no nosso canal do YouTube e também pelas principais plataformas de podcast como o Spotify. No episódio de hoje, a gente vai dar início à nossa temporada 2025 com o tema Projetos Educacionais que Transformam Vidas e Comunidades. Vamos discutir como, além da responsabilidade do Estado, as pessoas e organizações sociais podem e devem desempenhar um papel na construção de uma sociedade mais justa e auxiliar na redução das vulnerabilidades. Vamos juntos? Porque aqui é conversando que a gente se entende. E os nossos convidados de hoje são a Ruth Maria de Oliveira, que é gestora executiva do Grupo Primavera, a quem eu dou as boas-vindas. Muito obrigada pela presença, Ruth. Obrigada a você pelo convite. E temos também o Murilo Santiago, que é pesquisador do CNPEM e um dos coordenadores do SPEM, que é a Escola Sírios para Professores do Ensino Médio. Bem-vindo, Murilo. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer enorme poder estar conversando com vocês aqui hoje. E também o Jair Rezende, que é superintendente socioeducativo da Fundação FEAC. Bem-vindo, muito obrigada, Rezende. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer aqui estar nesse programa da Educa TV. E eu já falei quem vocês são, mas eu gosto sempre que as pessoas se apresentem, porque aí podem destacar aquilo que é mais importante, aquilo que serve de inspiração também. Quero saber sobre as inspirações nessa jornada. Por favor, Rezende, começa com você. Eu sou o Jair Rezende, atualmente sou superintendente socioeducativo da Fundação FEAC, uma fundação da cidade de Campinas, que atua para a superação das vulnerabilidades sociais, muito focada na questão do bem-estar social de forma equitativa. E eu acho muito importante, porque quando a gente fala o bem-estar social, a gente fala na qualidade de vida de uma forma ampla, e educação é um dos pontos do bem-estar social. E eu acho muito proveitoso hoje a gente estar discutindo. Eu tenho também, acho importante dizer, uma história de alguém que superou a vida pela educação, né? É mesmo. E que hoje posso compartilhar um pouco desse conhecimento e apoiar uma fundação como a FEAC nesse processo, essa ambição de contribuir não só para a redução, mas até para a superação da vulnerabilidade, né? Que eu acho que esse é o nosso papel principal. Muito bom. E você, Murilo? Bom, meu nome é Murilo, como já foi dito, eu sou químico de formação, eu já sou um dos pesquisadores do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, que é lá do CNPEM. Eu estou no CNPEM desde 2015, né? E dentro dessa área de nanotecnologia, eu gosto de usar essa área para motivar a nova geração de alunos, de estudantes, para que eles possam no futuro resolver problemas práticos da nossa sociedade, principalmente do Brasil, né? Atuando em áreas como energia, meio ambiente, saúde, como motivar esses alunos e usar toda essa força da nanotecnologia para resolver problemas da nossa sociedade. Muito bom. Ruth, e você? Conta pra gente. Eu sou Ruth, sou formada em História e Pedagogia, estou trabalhando no Grupo Primavera há 20 anos, com crianças, assim como o Jair, de altíssima vulnerabilidade, com uma comunidade assim, de extrema vulnerabilidade, e a gente o tempo todo ali correndo atrás dos desafios para transformar, né? Até o tema do debate, da conversa de hoje me chamou muita atenção, né? Como transformar através da educação. Assim como o Jair, eu também tenho uma história de superação. Empregada doméstica com 11 anos de idade, a gestora do Grupo Primavera. E eu uso muito essa história para falar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, aonde eles podem chegar. Eu sempre falo na idade de vocês, eu nunca imaginei que eu estaria no lugar que eu estou hoje, ocupando essa função. E o único meio que eu acredito que pode levá-los, assim como me trouxe aonde eu estou, pode levá-los a algum lugar, é através da educação, porque a educação transforma. É isso que me inspira, é isso que me motiva.
E eu queria que a gente começasse, porque assim, eu estou muito orgulhosa hoje aqui, porque eu tenho a FEAC, o CNPEM, o Sirius, que eu sou apaixonada, e o Grupo Primavera são 3 joias preciosas aqui da nossa cidade, né? E eu queria muito que, assim, eu acho que as pessoas, de modo geral, conhecem, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho já sobre essa perspectiva do trabalho que cada uma, né, dessas instituições tem aqui em Campinas. O CNPEM, claro, é mais, né, não é só na cidade, mas que contasse um pouquinho como é que funciona cada uma das atuações dessas instituições, começando pela FEAC. Então, a FEAC é uma fundação independente, né, que atua aqui na cidade de Campinas. A gente atua em parceria com cerca de 120 OSCs, que são as organizações da sociedade civil. A FEAC tem um olhar estratégico para o futuro, que é o bem-estar social de forma equitativa na cidade, e para isso tem uma série de desafios e a gente escolheu pontos estratégicos para atuar. Preferencialmente, nós atuamos em regiões chamadas de vulnerabilidade. Por exemplo, o Primavera atua na região dos Amarás, que é uma das áreas de atuação da FEAC. Mas nós atuamos em várias áreas da cidade, praticamente cobrimos quase toda a cidade. Muitos desses projetos realizados pelas OSCs, para esses 120 parceiros, mas também em parceria com outras organizações, às vezes de fora da cidade de Campinas, em parceria com o poder público, em parceria com as universidades, sobretudo com a PUC, com a Unicamp, mas também com outras faculdades que atuam na cidade. Então, essa é a nossa forma de atuação. Assim, hoje assim, eu gostaria de depois compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. Quando a gente fala superação da educação, a gente tem que olhar disso desde a primeira infância. E foi um pouco disso que a gente trouxe para colaborar, né? Na cidade de Campinas, a educação infantil, por exemplo, era feita por mais de 40 OSCs. Além, claro, do poder público, o poder público parceriza a Secretaria de Educação com essas OSCs e, majoritariamente, elas estão nas áreas mais periféricas da cidade. E a gente teve esse olhar, sobretudo, na primeira infância, né? Que é um momento crucial onde se inicia ali a educação, e muitas vezes essas crianças estão num ambiente e vivem em locais que elas não têm alguns acessos que seriam muito importantes. E aí, para esses anos, a gente começou esse programa há 2 anos, a gente começou a olhar para os espaços de educação infantil nas áreas mais vulneráveis da cidade. E é um pouco disso que a gente vai contar hoje aqui, trocar um pouco com vocês, olhando tanto para a questão da naturalização desses espaços. Esses espaços seriam locais arborizados, onde a criança tivesse contato com a natureza, porque isso é fundamental para o desenvolvimento, inclusive cognitivo dessa criança, e também que esses equipamentos estivessem equipados com os móveis, com os jogos, com os equipamentos corretos, pensado no desenvolvimento infantil. Então, a gente fez uma aliança com essas organizações e esse projeto, até o final de 2026, eu acho que a gente vai ter conseguido implementar em todas as 40 organizações nas 4 regiões da cidade. Muito bem, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, então. Por favor, Murilo, conta pra gente um pouquinho sobre, especificamente sobre a SPEM, né? Porque é a escola. A escola, por favor. A escola Sirius para professores de ensino médio, ela começou lá em 2019, tá? Nós já estamos na 7ª edição, recebendo participantes do Brasil inteiro. Começamos então na primeira edição com 20 professores de física, e depois houve toda essa necessidade, haja visto que toda a pesquisa do laboratório, ela envolve várias áreas. Então expandimos para professores de física, química e biologia, né? Então nessa versão atual nós tivemos 60 participantes do Brasil inteiro, todas as regiões do Brasil, tudo custeado pelo CNPEM, desde a viagem, não importa a cidade de onde o participante vem, toda a passagem aérea, hospedagem, tudo custeado pelo CNPEM. E a ideia nossa é justamente trazer esses professores para um ambiente altamente tecnológico, uma infraestrutura única, de orgulho, inclusive aqui, não só para o Brasil, mas para a cidade de Campinas, né? A gente tem esse prédio com toda essa infraestrutura que a gente tem, os resultados avançadíssimos que a gente pode tirar do acelerador de partículas. E depois que esses professores passam essa uma semana aqui com a gente quer que eles voltem, regressem para suas atividades, para suas escolas e disseminem todo esse conhecimento, né? Então,
A gente não sabe onde vai estar, por exemplo, o próximo cientista do Brasil, de que região que ele vem, de que cidade que ele tem. Então, os professores, eles têm esse efeito multiplicador de conhecimento, levar essa informação para todos os cantos do Brasil, para quem sabe a gente possa motivar essa nova geração de cientistas, não só de cientistas, mas também de outras profissões, engenheiros, advogados, economistas e por aí vai, né? Para passar informação de qualidade para que eles possam também debater esses principais temas que a gente tem hoje, né? De saúde, energia, de meio ambiente. Então, o objetivo é que eles voltem e depois espalhem essa informação com qualidade lá para os seus alunos em sala de aula. O Murilo, pode ser que tenha alguém que esteja assistindo a gente e não saiba exatamente o que é o Sirius e um acelerador de partículas. Dá uma explicaçãozinha para a gente. Sim. Então, o Sirius, ele é um dos laboratórios do CNPEM, tá? Então ele é um acelerador de partículas, onde basicamente a gente pode entender de maneira mais ampla, como se fosse um grande microscópio, né? Então, e nesse prédio a gente pode tirar inúmeros tipos de informações, resultados para as pesquisas das pessoas que aplicam, né? Que vão lá testar suas amostras, fazer uma determinada tipo de investigação, né? Então, resultados que a gente chama de estado da arte, o que tem mais avançado no mundo, a gente hoje pode dizer que tem orgulho de ter aqui no Brasil, especialmente na cidade de Campinas. É um dos 3 do mundo? É um dos 3 do mundo. É um grande orgulho mesmo. E o Grupo Primavera, que também nos enche de orgulho, Ruth, conta pra gente. Me enche de orgulho também. O Grupo Primavera é uma organização da sociedade civil, né? Antigamente a gente falava ONG, agora é OSC. E que, com a tipificação da assistência social, mas que tem como foco principal transformar através da educação. Então, nós temos diversos projetos, né? Atendemos crianças de 6 até 18 anos, porque ela vai passando por vários projetos, vários programas dentro da organização, crianças e adolescentes em altíssima vulnerabilidade. E quando eu falo de vulnerabilidade, é aquela família que não tem, que abre o armário está vazio. Então, é de altíssima vulnerabilidade mesmo. E atendemos também as suas famílias. E a criança chega no Primavera com 6 anos, e de acordo com a faixa etária, ela vai passando pelos projetos. Então, tem o Aquarela, que desenvolve a questão da convivência social, de aprender a socializar. Depois tem o Crescer, onde ela vai começando a aprender, a reforçar um pouco mais os conteúdos da escola, que a defasagem é muito grande, mas também vai para o teatro, vai para a música. Então, através de várias atividades lúdicas, e é tudo muito lúdico, nós vamos desenvolvendo e descobrindo o potencial de cada criança, né? Hoje mesmo a gente teve uma reunião de equipe e eu falei assim, olha, precisa deixar claro no planejamento que não pode ter rótulos. Porque essa criança, ela pode até um dia não se desenvolver naquilo que a gente imaginou, o quanto a gente imaginou. Mas nós precisamos acreditar que essa criança pode se desenvolver apesar da condição dela. São crianças que têm um histórico grande de violência doméstica, de abuso, de falta de credibilidade, cada uma tem a sua história, eu falo, cada uma tem a sua história, e cada uma ouve alguma coisa dentro de casa que contribui para aquilo que ela se apresenta dentro da organização. E a própria comunidade, como o Jair bem falou, não oferece ferramentas que promovam esse desenvolvimento, apesar da sua convivência familiar. Então, nós estamos ali no território atentas a isso, né? Nós fazemos parte de uma rede de organizações, de instrumentos públicos, e a gente se une para tirar dessa comunidade, dessa criança, dessas famílias, o melhor que elas podem ter. Né? Qual é o potencial que essa criança tem? Quando você falou, podemos ser um cientista, eu já fiquei pensando, nossa, já pensou se um dia eu ficar sabendo que uma criança, um adolescente que passou pelo Primavera se tornou, e por que não? Exatamente, podemos, né? E temos, aí ela vai passando por vários projetos, e aí, por que ela pode ficar até os 18 anos? Ela pode participar do programa Adolescente Aprendiz. Hoje mesmo, estava esperando a Carol, fui na recepção, tinha 3 adolescentes. Falei, o que vocês estão fazendo aqui agora? Dona, a gente está no Adolescente Aprendiz. Eu, nossa, como eu estou velha, eles chegaram lá com 6 anos. Eu falei, nossa, o tempo passou. E temos o Pacto, que é o nosso projeto real de educação. É preparando adolescentes para o colégio técnico. E aí eu tenho muito orgulho de falar que a gente já passou de 80% de aprovados no colégio técnico esse ano. A meta era 80% e a gente já está passando disso. Temos uma menina que passou em 8 colégios técnicos. E aí é pensar que é uma jovem, são jovens daquela comunidade.
daquela situação de vulnerabilidade que estão entrando no Cotuca, estão entrando na ITCAP, no Bento Quirino, no Cotil. Então, são esses os programas e é isso que o Primavera acredita e é esse o nosso trabalho. Que lindo. Eu queria que a gente falasse exatamente da parceria, né? Dessas parcerias, porque a verdade, né, Rezende, é que o Estado sozinho não dá conta. É papel do Estado, a gente sabe disso e a gente não pode eximi-lo, né, de suas responsabilidades. Mas a verdade é que a sociedade civil e essas parcerias precisam acontecer. Exatamente. E esse nosso projeto, que ele acontece com cerca de 40 escolas de educação infantil da cidade, todas as escolas também têm parceria com o município, né? E por que ele acontece? Assim, um olhar, primeiro que a maioria dessas escolas estão em áreas, como a gente falou, de alta vulnerabilidade social, muitas vezes densamente habitada, e você não tem muitos espaços ali para essa criança para um processo de desenvolvimento. E muitas dessas escolas, elas também, assim, as crianças ficavam confinadas durante o dia todo num pequeno espaço, apesar da educação que estão recebendo, da alimentação, das brincadeiras, mas uma criança precisa de espaço para se desenvolver. E a gente olhou muito para essa questão do desemparedamento, dialogando sempre com o município, e a gente começou a implementar esse projeto. Primeiro, olhando para transformar esses espaços em escolas, que a gente chama Verdejando Escolas, em espaços verdes, onde essa criança consiga também se desenvolver para além do muro ali daquele espaço da sala de aula. Isso foi um primeiro momento, então fizemos pilotos em algumas escolas, em alguns, eu lembro que no caso ali do Monte Cristo, era o único espaço verde que as crianças têm para brincar, para se desenvolver, inclusive indo nesse espaço nos finais de semana, porque não tem espaços ali para crianças, praças, parques naquele local. Mas também com um olhar técnico, não é uma área mais naturalizada simplesmente por ela ser mais naturalizada, mas é o professor, o educador também ser capacitado e entender que esse espaço é um espaço que educa e que promove o desenvolvimento. Internamente, quando a gente olha para esses espaços, também a gente precisa ver que desde a cadeira, a mesa que a criança senta, o armário que ela usa, ela tem que ser estrategicamente pensado para o desenvolvimento, para gerar autonomia, para gerar socialização, para gerar, inclusive, o desenvolvimento cognitivo, dependendo do tipo de instrumentos que essa criança tem acesso. Então, esses espaços começam a ser equipados olhando para isso, né? E também sempre, como a gente falou, a educação, e você colocou, ela é uma responsabilidade do poder público. Essas organizações, elas são parceiras do poder público. Então, todas essas atuações da FIAC com o terceiro setor é uma complementação daquilo que faz o terceiro setor, das organizações sociais, daquilo que faz o poder público e daquilo que faz uma fundação investidora ou um instituto investidor, como no caso aqui tem a FIAC. Mesmo em espaços, eu lembro agora a Ruth aqui contando lá no Primavera, ela está na região dos Amarás. Nós estamos agora lá num processo, o Primavera é uma das entidades promotoras para o desenvolvimento territorial dos Amarás. Isso também só acontece em forma de parceria. E eu nem sei se a Ruth está sabendo, um dos olhares agora é justamente para as escolas de educação infantil dos Amarás, como espaço promotora do desenvolvimento também. Então, eu acho que é um ponto fundamental essa questão quando a gente olha a parceria, né? A parceria poder público, a parceria da filantropia ou do investimento social privado, das OSCs que estão atuando no território, das empresas, das universidades, porque ninguém vai conseguir trabalhar sozinho para garantir, sobretudo quando você fala essas transformações em áreas mais vulneráveis da cidade. E, sobretudo, quando a gente fala numa cidade do tamanho de Campinas e num país, né, de dimensões continentais como é o Brasil. E aí a Ruth até já começou a falar um pouquinho do impacto, o Rezende também falando do desenvolvimento, que falou, né, que teve uma menina que passou em 8 escolas técnicas, 80%. Queria começar pelo Murilo falando desse impacto, porque o trabalho que vocês desenvolvem lá na SPEN é um trabalho que tem um impacto que vocês vão direto nos professores, que depois vão se tornar multiplicadores. Queria que você falasse um pouco sobre isso e que a gente conversasse aqui
FIAC sobre o que vocês já perceberam de impacto desses trabalhos que são realizados. Não, legal. A gente criou sempre uns grupos de WhatsApp, sempre com as pessoas que passam lá pela escola, e eles ficam mostrando para a gente as atividades que eles estão desenvolvendo com os alunos após essa visita no CNPEM. Então é muito bacana porque assim, ó, o Brasil ele é um país muito desigual. E se a gente quer levar essa informação para todas as regiões do Brasil, todos os estados do Brasil, a gente precisa realmente fomentar a vinda desses professores para cá, fornecer para eles subsídios, ferramentas. Então a gente tem aulas expositivas, aulas práticas, aulas onde eles colocam um pouquinho de a mão na massa, onde a ideia é para depois eles causar lá um impacto na sala de aula, né? Muitas vezes motivar esses alunos em cidades interioranas, cidades que mais parecem vilarejos. Então a gente percebe em alguns casos a dificuldade, mesmo com tudo pago, desses professores poderem acessar o aeroporto mais próximo para poder chegar ao CNPEM, né? Então a gente tem participantes que quando eles chegam aqui, é claro, muitas vezes alguns deles ficam emocionados, né, devido a esse contraste que a gente tem, né? Muitas vezes eles têm salas de aula onde eles não têm a infraestrutura básica para poder dar uma aula de qualidade. Então os pesquisadores também do CNPEM, eles são desafiados a usar temas do dia a dia, temas de hoje, né? Materiais importantes, temas relevantes, tópicos importantes, mas também saber como conhecer um pouquinho da realidade desses professores para essa informação poder chegar lá na ponta da linha, que isso que é o mais importante. A gente quer capilarizar toda essa informação de ciência e tecnologia, mostrar para essa nova geração de alunos como o Brasil está avançado em ciência e tecnologia. Uma obra como essa, assim, são poucos países no mundo que são detentores dessa tecnologia, então é muito importante mostrar para essa geração tudo que a gente tem. Mas eu imagino que também eles devam voltar assim muito motivados. Sim, eles voltam. Né? No último dia, impacto, né? Exato. Pra gente, inclusive, né? Que a gente tá ali no dia a dia, desde segunda-feira até sexta-noite, eles ficam emocionados, eles realmente falam nos depoimentos: olha, essa vinda para cá transformou minha vida, eu tenho certeza que eu vou transformar alguns dos meus alunos também. Eles voltam super empolgados, motivados, parece que querendo voltar para a sala de aula de novo. A educação é poderosa, né? Fala você também, Ruth, um pouco sobre o impacto lá do Grupo Primavera. Nossa, eu tenho tantas histórias, né, para contar. Mas a gente vê a transformação dessa criança, porque eu trabalho com Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é o de 6 a 14, que é o programa da assistência. E aí nós temos outros projetos. A gente tem, por exemplo, a parte de arte e cultura, que é pela Lei Rouanet. E aí, que trabalha com esse grupo do 6 a 14. A Lei Rouanet é desenvolvida com esse grupo do 6 a 14. E a gente escolhe um tema no início do ano, que é trabalhado com todo o Grupo Primavera, e que no final do ano vira um musical no Castro Mendes, com 120, 110, 120 crianças no palco. E aí você imagina, eu costumo assistir da última fileira ali do Castro Mendes, né? Fico tenso o tempo todo, porque ali é uma prestação de contas ao vivo, mas o que mais me emociona é olhar para cada criança que está ali no palco, sabendo da história de cada uma, e perceber o quanto ela se superou para estar ali. Criança que chegou no Primavera e que não conseguia falar, não tinha um raciocínio de uma frase, não socializava, e de repente ela está encenando, se sentindo um verdadeiro ator, uma verdadeira atriz ali no palco. Isso é uma coisa, do impacto que causa. E o quanto isso impacta e transforma a família, que passa a olhar para aquela criança, para aquele filho, para aquela filha, com outro olhar. Meu filho é capaz disso tudo, dona Ruth. Né? E a gente ouve isso ali na hora que acaba, dos pais emocionados. Olha o que vocês fizeram com meu filho, para o meu filho, para minha filha. Isso não tem preço. Isso não, né? E esse é um dos impactos. Quando eu olho, por exemplo, para o Pacto, que é um preparatório para colégio técnico, que eu falo que é o momento escola militar do Grupo Primavera, porque tem toda aquela coisa da exigência, da cobrança. Eu tenho 18 meses para mostrar para o patrocinador que o dinheiro que ele investiu deu resultado. Então, não descuide um minuto. Você quer brincar, você vai embora, eu falo. Né? Porque é para estar lá para estudar. E aí eu vejo aquela adolescente, aquele menino, aquela menina que chegou com uma defasagem escolar muito grande, não porque os professores da escola são ruins de forma nenhuma, mas porque a gente sabe que a nossa educação pública ela está defasada.
Então, e a gente ali correndo atrás do prejuízo de um conteúdo do Fundamental 2 inteiro, para que ele consiga concorrer com aquele que saiu lá de uma escola particular e está também competindo por uma vaga. E aí eu vejo um adolescente daquela região que passa em colégios como o Cotuca é o sonho de todos, né? Que passa no colégio como o Cotuca, que passa na ITCAP, e começa a impactar a vida da família. Eu tenho muitas histórias de pais que, a partir da aprovação do filho no colégio técnico, e ele foi lá fazer a matrícula, ele voltou e foi fazer a matrícula no EJA. Olha só. Ele falou assim, meu filho pode estudar, se meu filho pode chegar lá, dona Ruth, eu também posso. Pode. Então, esse é o impacto que não tem preço. Teve um ano que nós fizemos, eu fui mapeando e a gente identificou um número muito grande de jovens que passaram pelo Grupo Primavera e que estavam em universidades públicas. E foi um ano que bombou. Eu falei, gente, eu quero um café da manhã com esses ex-primavera, né? E aí a gente chamou para o Primavera no sábado de manhã e teve uma frase de tudo que aconteceu ali. A gente ficou uma manhã inteira. O café da manhã virou almoço, porque cada um queria contar a sua história, o seu depoimento. E uma frase de uma menina que mora ali no Matão, entre o Primavera e o Matão ali, naquele meio do CDHU ali. Sim. Ela falou assim, o pacto mudou a minha história, mudou a história da minha quadra, a história da minha rua, a história do meu bairro. Eu fiquei parada olhando para ela. Falei, uau. Ela falou, porque eu fui fazer o pacto, porque a minha amiga da minha rua, da minha quadra foi fazer, e passou no colégio técnico, daí o outro foi fazer, mudou a história do meu bairro. Eu falei, gente do céu, eu sei que o nosso trabalho impacta e transforma. Eu sei, eu estou há 20 anos trabalhando nisso, eu sei, eu tenho muitas histórias que eu poderia contar aqui. Mas quando você ouve uma menina que passou por lá, uma jovem que passou por lá, e fala, transformou a minha comunidade, eu falo, uau. Eu posso esquecer, ainda falei isso no final, eu posso esquecer de tudo que a gente conversou aqui, mas isso eu nunca mais vou me esquecer. Porque isso é a prova do impacto que tem o nosso trabalho, do impacto das parcerias que a gente estabelece, e é o que o Jair falou e falou muito bem, ninguém transforma nada sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso dele, ele precisa de mim. E é por isso que a gente se une, e eu tenho muito orgulho de falar que o Amarais é a região que tem uma rede, é a mais fortalecida de Campinas, é a rede que funciona muito bem em rede com todos os instrumentos públicos, com as empresas, né? Eu preciso das empresas para patrocinar o nosso trabalho, para apoiar o nosso trabalho, eu preciso de instituições, de fundações como a FEAC, eu preciso do poder público, eu preciso da escola, eu preciso das famílias. Então, a gente conversa muito com as famílias. Se vocês não estiverem com a gente não vai conseguir. Isso que você está falando é muito importante. Eu cresci na região do Amarais, então eu conheço Que bem. bom. E o que eu gosto, e o que você está dizendo, eu acho que é importante, você trouxe um aspecto muito importante, que é da transformação, porque nem sempre foi assim. A gente ainda é um bairro de vulnerabilidade, mas há 20, 30 anos era mais ainda. E é uma realidade que, de fato, foi transformada, Sim. né, por toda essa rede de proteção que existe, pelos equipamentos públicos, mas por entidades como o Grupo Primavera. Então, a gente está falando aqui exatamente disso, né? Do que esse trabalho muda diretamente, no final das contas, na vida das pessoas, né, Ruth? Sim, eu lembro quando eu comecei a trabalhar lá, uma pessoa falou para mim assim, você é louca, você tem noção que você tem família, você tem filhos para criar, porque achava que eu ia trabalhar lá e que eu não ia voltar mais para casa, que eu ia morrer lá. Então hoje eu estou há 20 anos lá, eu tenho um funcionário que está há 40 anos no Grupo Primavera, e quando a gente conversa, lembrando do que era o grupo, do que era a região há 20 anos atrás, eu falo, gente, nós estamos na Nova Campinas. Eu não admito que ninguém critique essa região, que ninguém critique o nosso bairro. Nós estamos na Nova Campinas, até porque eu fui conselheira municipal da criança e do adolescente durante 2 gestões em 4 anos e conheci, né, nessa condição de conselheira, eu fui visitar várias organizações de outros territórios. E eu falei, vocês não sabem o que é a pobreza de outros territórios. Apesar da nossa vulnerabilidade lá, nós que andamos, né, Jair, por outras regiões de Campinas, a gente vê que lá já foi muito desenvolvido. E por que lá se desenvolveu? E você que foi de lá, morou lá, você sabe. Por que lá se desenvolveu? Por conta desse fortalecimento de organizações, dessa união de organizações, dessa parceria de organizações. E quando eu falo organizações, abrangendo todas, desde a fundação como a FEAC, empresas que apoiam todas as organizações de terceiro setor que estão lá, as escolas, os colégios técnicos, todos os instrumentos que estão lá pela comunidade.
A partir dessa junção, dessa parceria, é que a gente vai percebendo a transformação no território, né? Temos outras regiões que precisam, que estão ainda, né, anos atrás em Sim. relação a nós, mas eu acredito que cada vez mais, estabelecendo parcerias, a gente consegue dar um passo à frente, apesar de toda a desigualdade social que a gente vive. Também quero te ouvir, Rezende, porque eu sei que lá na FEAC é tudo muito medido e com as métricas. Eu quero que você fale um pouco também sobre o impacto. E a FEAC tem uma atuação na cidade toda, né? Então, eu acho que é muito importante você compartilhar isso também com a gente. Eu acho que todo investimento social, toda essa parte de desenvolvimento social, ela vem avançando muito nos últimos tempos para a gente realmente demonstrar a transformação. E até em virtude disso que a FIAC, em 2023, agora nós lançamos o que a gente chama de teoria da mudança, que é um planejamento estratégico, e a gente pensou, nós temos a missão da superação da vulnerabilidade, mas você também tem que escolher alguns temas que você vai trabalhar prioritariamente e como você vai medir como que essa transformação vai acontecer. Seja com a criança pequena, quando eu falei aqui muito hoje, uma das áreas que a gente está atuando, que é essa criança de 0 a 6 anos, que é talvez uma das partes fundamentais de qualquer tipo de investimento social, Sim. governamental, porque é nos 6 primeiros anos de vida que a criança é promovido todo o processo de desenvolvimento, inclusive do ponto de vista cognitivo que essa criança vai ter. Então, é super importante o espaço que a criança vai frequentar, a alimentação que ela vai ter, educação, articulação, isso ela vai levar para a vida toda. Você não pode perder esses 6 primeiros, é uma janela de oportunidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem toda, como a Ruth mesmo contou, uma série de atuações quando a gente olha para as juventudes que vivem nesses territórios, para as famílias que vivem nesse território, com os empreendedores que vivem nesse território, e também saber que, por exemplo, eu estava focando aqui, né, com o convite, na educação na primeira infância. Mas essa criança, ela é irmã do jovem, ela é irmã do adolescente, ela é filha daquela mulher que é uma pequena empreendedora do projeto, ela vive naquele território, né? E Campinas na verdade, tem muitas oportunidades, né? E a gente estava falando assim, em conexões, né? Quando o Murilo fala aqui do acelerador de partículas, também a gente fica pensando, poxa, aí, e aquele jovem lá do território, o jovem do Primavera, Sem e não sei o quê, como que dúvida. porque é um despertar, né? Você ir num dúvida. acelerador de partículas. Eu mesmo moro num local que eu vejo da minha casa o acelerador. É mesmo. Na casa onde eu moro, sempre que eu desço a rua principal, eu vejo o acelerador. Privilegiada, né? E aí a gente vê todas essas oportunidades, né? Tanto quando você fala em primeira infância, em juventude, mas na superação da vulnerabilidade também, a cidade de Campinas dispõe de uma série de mecanismos e de organizações que, numa certa medida, nós somos privilegiados até. E o Murilo, quando contava aqui um pouco dessa coisa de exportar essa tecnologia, trazer pessoas de fora, né? Isso também é um sonho para a gente. Esse projeto que eu estava contando para vocês dos espaços educadores, das mobílias, dos equipamentos, isso se transformou num livro agora, focado nessa coisa que o espaço educa, com essa intenção também da gente inspirar outros municípios, outras escolas, para que esse programa seja implementado em outros locais, além da nossa área prioritária de atuação, que é a cidade de Campinas. Mas eu acho assim fundamental, né, a gente conseguir comprovar as transformações, como a Ruth estava colocando, né, de saber que eu tenho um número de jovens que conseguiram entrar na universidade, na escola técnica. Hoje pela manhã a gente estava discutindo de um projeto que a gente tem em parceria com a Unicamp, com o Colmeia, da Unicamp, que trabalha com os cursinhos. E a Unicamp, através desse projeto, levou a tecnologia do Colmeia para vários cursinhos populares. E o tema da discussão era quantos jovens desses cursinhos populares, que o Colmeia está levando essa pedagogia, essa tecnologia educacional que ela desenvolveu, conseguiram também entrar em universidades e escolas técnicas, né? Então, a gente vai vendo esse número para poder avaliar. Porque são duas coisas.
a questão das parcerias, mas todos nós que estamos aqui, que trabalhamos com educação, que trabalhamos com superação, também temos limitação de recursos. Sim. Esses recursos têm que ser estrategicamente pensados e avaliados se a gente está fazendo isso da melhor forma. Que impacto nós estamos gerando? Daí essa necessidade mesmo de medir. A FEAC, por exemplo, no seu desenvolvimento estratégico, a gente está planejando uma série de indicadores que a gente vai acompanhar, tanto nos territórios, junto às organizações, mas para a cidade. Não de uma forma para pensar numa crítica, mas para junto a gente refletir sobre o que está acontecendo. Será que a gente não pode seguir em tal caminho? Tem alguma coisa que a cidade está regredindo? O que a gente está avançando mais e por que a gente está avançando mais? Então, a gente entende que essa questão do impacto social é interessante você trabalhar em rede, é interessante você considerar todas as diferenças que nós temos no território, mas é muito importante você medir, você olhar e conseguir ver o impacto que você está gerando. Por exemplo, eu volto a colocar, o Murilo colocou aqui vários professores, né? A pessoa vem aqui, tem um custo você trazer o professor lá do interior do norte, talvez lá do interior do Pará, do interior do Amazonas, para vir, mas tem um impacto quando ele retorna ali, né? Volta com outras perspectivas, né? Ou um jovem, como a Ruth contou agora, que foi o primeiro jovem daquela quadra, que entrou numa escola técnica, que estimulou o colega, e quando vê, está transformando a quadra onde ela mora, está transformando o bairro onde ela mora, está transformando a cidade onde ela mora. O espaço também promove isso. Muitas vezes, quando um pai vai no centro, lá na escolinha de educação, onde o filho de 0 a 6 anos está estudando, e vai uma escola verdejada, bonita, planejada, com espaços confortáveis para os filhos deles, isso vem também para a própria casa. Então, esse círculo virtuoso que eu acho interessante que o investimento social e as parcerias também podem promover. Você falou do desafio dos recursos. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque a gente está falando de toda a parte boa e de todo o impacto, mas existem também desafios nos projetos educacionais, nos projetos de educação, para conseguir fazer essa transformação. O financeiro é o principal deles, tem outros desafios. Queria ouvir de vocês. Eu posso começar assim, falando a quantidade de recursos, sim, é sempre um desafio. Sim. É um desafio pelo volume. Eu não conheço nenhuma organização que fala, não, Tá sobrando dinheiro. Tá sobrando dinheiro. A FEAC ela tem um investimento social importante quando você fala em relação a fundações no Brasil. Mas nós estamos com uma estratégia de pensando e olhando para o futuro, o que precisa mais, a gente precisa de mais recursos. Mas a gente falou aqui de um tema fundamental desde o início da conversa, que é para todas essas questões, as parcerias. Quando você se junta, você imagina a gente atuando, a FEAC sozinha, lá nos Amarais, ou o Primavera sozinho. A necessidade de investimento ia ser muito maior. Essa parceria acontece, talvez, assim, de forma para potencializar. Mesmo um acelerador, acelerador de partículas, que traz as pessoas de lá, que pagam todos os custos, mas esse conhecimento, talvez quando esse professor volta para aquele município, ele precisa do apoio do município para aquela ideia multiplicar. Então, eu entendo, e eu acho que os colegas concordam que os recursos são um desafio, mas uma das alternativas é a parceria e a gente mobilizar a sociedade. Às vezes até a gente fala por aí, na verdade, tem muitos recursos. Campinas mesmo é uma cidade, eu estava avaliando esses dias lá no CMDCA, que a gente mobiliza muito pouco recurso para o nosso potencial, por exemplo, para o Fundo da Criança. Mas por quê? Talvez falta mais mobilização. Então, e entendimento, então parceria, mobilização, as pessoas conhecerem as transformações, histórias como a Ruth está contando, as pessoas conhecerem esse tipo de história, o que as organizações fazem. Quero te ouvir também. Não, por favor, Ruth, você quer... Quando o Jair fala de parceria, eu fiquei pensando, né, o projeto que a gente está desenvolvendo em parceria com a FEAC, que é o Hub Quilombo dos Amarais, né, que é identificar coletivos no território, pessoas que desenvolviam ações sociais
e que estava ali sozinho, tentando ali fazer alguma Lutando. coisa, né, agrupando pessoas ali para transformar, e que de repente, através de uma parceria com a Fundação FEAC, a gente consegue repassar um recurso para que ele possa estruturar melhor o seu projeto, a gente consegue passar orientações sobre como estruturar um projeto, como escrever um projeto, a gente passa orientações administrativas. Eu costumo falar no Grupo Primavera que nem sempre que o recurso financeiro ele é muito importante. O Claro. financeiro é importante para qualquer pessoa, para qualquer instituição, organização, empresa, enfim. Mas existem outros recursos e que a gente só vai conseguir esses outros recursos, a gente só vai conseguir alcançar o que a gente imagina, o que a pessoa pode se desenvolver através de parcerias. A gente, hoje, na reunião pedagógica, comentamos de um projeto que, a gente falando de escola, as escolas estão mudando, período integral, se muda todo mundo para período integral, como que ficam as organizações, e a gente comentou de um coletivo que funciona ali no Matão, que a gente só descobriu através do projeto que a gente desenvolve em parceria com a Fundação FEAC, que é o Quilombo, e que ela resolveu o problema da escola de período integral lá do bairro. Ela, através do projeto de leitura que ela desenvolvia, ela alugou uma sala e ela desenvolvia com crianças que ficavam soltas na rua. Ela trouxe para dentro dessa sala para estimular a leitura, para desenvolver esse projeto de leitura. Hoje ela está dentro da escola, com o projeto de leitura dentro da escola, resolvendo uma parte do problema de escola período integral, que a escola não tinha estrutura para desenvolver. O que é isso? É uma parceria. Então, as parcerias são fundamentais, seja parceria para vir um recurso financeiro, seja parceria para vir um recurso humano, seja parceria para a gente obter uma capacitação, é fundamental para que o trabalho aconteça, para que a transformação exista. As parcerias, eu posso citar o exemplo da própria ESPEN, que a gente tem a parceria com a Sociedade Brasileira de Física, né? Então são professores, pesquisadores que nos ajudam a justamente montar esse evento mais ligado um pouco para a parte de demonstração, educação, que tem como alvo lá esses alunos de ensino médio, né? E é legal que vocês comentaram sobre o impacto. Muitas vezes o impactado também é o professor, porque ele volta para lá, ele ficou tão maravilhado com essa semana que ele passou com a gente, ele falou assim, Murilo, eu acho que eu vou começar a fazer um mestrado aqui também. Então imagina, um professor motivado, imagina, vai transbordar isso para a sala de aula, para os alunos também. Então é mais uma pessoa que a gente conquistou, conseguiu motivar com todo esse local que a gente tem, essa infraestrutura tecnológica que é uma das mais avançadas do país. E aí, já comentando um pouquinho mais na cidade de Campinas, ano passado a gente tem um outro evento também de extensão, vamos dizer assim, onde o CNPEM abre as portas do laboratório para toda a comunidade, né? Então, basicamente, a gente monta visitas, atividades, é muito legal. E ano passado a gente teve um dia só para receber as escolas. Então, várias escolas vieram lá caminhar, os alunos caminhando. Engraçado porque a gente escuta depoimentos assim, tio, muito legal isso aqui. Eu consigo trabalhar aqui? Como é que funciona? Não, daí a gente comenta, tem sites, você pode acessar aqui o CNPEM, é aberto à população, né? Então, e hoje, a própria cidade de Campinas é um polo tecnológico avançadíssimo. Tá? Então, assim, muitas empresas, então tem muito espaço para esses alunos crescerem, né? E se motivarem. E às vezes o que precisa mesmo é alguém que mostre, né? Que indique o caminho. Exatamente. E que diga, né? Você é capaz, você pode. E isso que ele está falando do dia aberto, teve um ano que eu levei uma turma aí que voltaram também super empolgados. Mas eu lembro quando eu entrei no Grupo Primavera para dar aula no Pacto, no Projeto Pacto. E eu imagina, professora de História, né? Numa segunda-feira. Eu me virava nos 30, porque por que precisa aprender História, dona? Né? História não serve para nada. Então eu me virava nos 30 para preparar a aula. Mas era numa segunda-feira. E quem trabalha no terceiro setor sabe que a sexta-feira e a segunda são os piores dias na área da assistência. A sexta, porque a criança já imagina o que ela vai viver no final de semana. E a segunda, por tudo que ela viveu. Então, eu raramente marco um evento, alguma coisa de sexta ou de segunda, porque a gente não sabe como eles vão chegar. E a gente precisa acolhê-los, né? Então, a minha aula, parte da minha aula era para ouvir o que aconteceu no final de semana. Naquela época, Natal.
jogava no córrego, essas coisas que aconteciam. Então, eu entrava na sala, eu já percebia aquele clima, aquela coisa. E quando eu ia falar do colégio técnico, não, porque você pode... Dona, isso não é pra gente. Será que é pra Muito gente? distante. Um dia eu desci na sala do fundador, do Dr. Joe, e falei assim, olha, eu não tenho como... Não adianta ficar ensinando conteúdo se a gente não despertar sonhos. Eu preciso que eles sonhem que eles podem atravessar a ponte. Hoje a gente tem um trevo bonito lá, né, gente? É. Mas o nosso trevo era horrível, você sabe muito bem disso. Eu preciso que eles acreditem no mundo que existe do lado de lá, que eles acreditem que esse mundo eles podem transitar, que eles podem frequentar, que eles podem se apropriar do mundo que está lá do outro lado da ponte. E foi aí que, através de parcerias, de portas abertas de empresas, de escolas, a gente conseguiu levar os adolescentes do Pacto para visitar empresas que contratam mão de obras técnicas, para que essas empresas falassem, né, da carreira técnica dentro da empresa. Começamos a levá-los para conhecer os colégios técnicos, e aí foi que nasceu um evento que hoje, nasceu pequenininho, e hoje alcança mais de 5.000 jovens, que é o Fórum de Profissões. E hoje a gente reúne tudo num só lugar, escolas técnicas, empresas, professores diversos, para mostrar as possibilidades de carreira técnica, de contratação técnica, de desenvolvimento técnico para esses adolescentes, especificamente que estão na fase, né, de prestar os vestibulinhos, mas aberto para o mundo, para a região metropolitana, vamos dizer assim. O mundo fica muito distante, mas para a região metropolitana de Campinas, para estarem ali conversando com uma Bosch, com uma Buchmann, conversando com a ETCAP, com a Cutuca, para ver quais as perspectivas que ele tem se ele fizer um bom colégio técnico. Então, essas parcerias são importantes, e esse despertar de sonho, mostrar uma outra realidade, mostrar o que ele pode fazer, quem ele pode se tornar dentro do CNPEM, né? Quem é esse menino que está lá hoje, que a gente olha e fala, meu Deus, será? Ele pode ser um cientista no futuro aqui, a partir da motivação. Todo mundo tem um potencial oculto, todo mundo tem um potencial lá dentro. Por pior que seja a sua história, todo mundo tem um potencial. Ele precisa de alguém que vire a chavinha, que acredite e fale, ó, né? E lógico, eu sempre falo lá também. As ferramentas nós buscamos, as estratégias, mas a escolha é de cada um. A gente também não vai transformar todos 100%, porque a escolha é de cada um. Mas se a gente tem alguém que vá direcionando e que vá mostrando o caminho, a gente consegue transformar uma boa Mostrar as oportunidades. Mostrar as E oportunidades. se consegue oferecer também as ferramentas, né? Exatamente. Precisa também das oportunidades. Como eu imaginava, o nosso assunto rendeu e a gente já está no final, mas eu queria que vocês, que cada um, que a gente terminasse aqui, deixando uma mensagem final, porque eu acho que essa nossa conversa foi muito inspiradora mesmo, que pessoas marcadas, que têm as trajetórias marcadas pela educação, todos, né? Um cientista, vocês nas suas áreas, então eu queria que a gente deixasse aqui essa mensagem final para quem está nos assistindo e nos ouvindo também. Eu acho que como mensagem final eu queria deixar aquilo, parece que é um jargão, assim, todo mundo fala, mas que é uma verdade, que realmente a educação transforma e que essa transformação e essa possibilidade, esse acesso tem que ser dado desde o primeiro ano de vida da criança, com muita atenção desde esse momento, esse acompanhamento, e que parcerias são fundamentais. E a outra coisa que a gente discutiu aqui, que recursos, eles são limitados, mas eles podem ser multiplicados. A parceria tem esse poder da multiplicação. E tudo que a gente faz nesse campo também precisa ser monitorado e avaliado, para no mínimo a gente aprender a fazer melhor. E também para que a gente possa levar nossas boas práticas para outros locais. Muito obrigada pela presença, viu, Jair? Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Murilo. Eu queria também destacar esse papel importante que tem os professores, né, de poder mostrar, incentivar esses nossos alunos, mostrar para eles essas oportunidades que o Brasil proporciona, cada região com a sua característica específica, mas eles têm realmente, de fato, como foi mencionado aqui inúmeras vezes, os professores têm a capacidade de transformar alunos. Muitas vezes um aluno ele pode precisar justamente de uma chavezinha, algum professor lá motivado que leve ele para uma área que ele não estava esperando, né? Então, isso aí a gente pode ajudar muita gente. E o CNPEM está aberto
vamos dizer assim, mostrar nossas ferramentas, discutir as possibilidades. A gente já vem atuando um pouquinho, né, com esses professores de ensino médio e está sendo bastante gratificante para mim, como membro da coordenação, mas para todos, como do comitê em geral, de poder receber esses professores. E como a Ruth falou, a gente sabe que essa escola é importante, mas parece que quando a gente vê algum professor detalhando, mostrando o experimento lá na sala de aula, que não tem a mesma infraestrutura que a nossa, realmente impacta a gente. E acho que da minha parte era isso. Muito obrigada, viu, Murilo, pela Obrigado. presença e pela participação. E você, Ruth? Eu quero dizer para quem está nos assistindo que o mundo pode falar para você que você não é capaz, que você não vai conseguir. Mas você tem que acreditar em você mesmo. Você tem um potencial. Não importa se ele não acredita em mim. Eu preciso acreditar que eu consigo, que eu posso. E aí eu tenho que fazer a boa escolha. Eu tenho que aproveitar a oportunidade das parcerias. Eu tenho que aproveitar as oportunidades que vão surgindo no meu caminho e mergulhar de cabeça e fazer a minha parte. Então, você que está nos assistindo, você precisa fazer a sua parte, muito bem feita. Fazer valer a pena. Se você está numa instituição, se você está numa escola, faça valer a pena cada minuto do seu tempo ali dentro. Explore seu professor, explore seu educador, pergunte, tire dúvidas. Tenha vontade de aprender e tenha vontade de fazer a sua história diferente. Todo dia você recebe uma página em branco e você tem a sua história é sua e ninguém tira e você vai levar com você. Mas o que é que você vai escrever nessa página em branco que foi colocada na sua mão nesse dia só depende de você e você tem potencial para isso. Obrigada, Ruth. Obrigada Muito a você. obrigada. Obrigada a todos Obrigado. vocês. E esse foi o Vamos Conversar de hoje. Espero que, assim como eu, você tenha ficado inspirado com tantas histórias, com tantos projetos. Eu sou a Lilian de Souza. Esse foi o Vamos Conversar. E aqui você sabe, é conversando que a gente se entende. Até semana que vem. Educa TV apresentou Vamos Conversar.